Olá, seja bem-vindo ao canal Leitura da Bíblia 365. Vamos dar continuidade hoje, no dia 10 de abril, que é o dia 100 dos nossos 365 dias. Vamos continuar a leitura em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1, e depois nós vamos passar para Josué, capítulo 2, até o versículo 24. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao Monte Nebo até o topo do Pisga, do lado oposto de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade e Dan, toda a terra de Naphtali, a terra de Efraim e Manassés, a terra de Judá, que se estende até o mar Mediterrâneo, o Neguebe, o vale do Jordão, com Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. O Senhor disse a Moisés: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando disse: Eu a darei a seus descendentes. Sim, permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio para entrar nela. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Ele o sepultou num vale, junto a Bet-peor, em Moabe, mas até hoje ninguém sabe o lugar exato. Moisés tinha 120 anos quando morreu, e, no entanto, ainda enxergava bem e tinha todas as suas forças. Os israelitas prantearam a morte de Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, até se cumprir o período do ritual do luto. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Por isso os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. O Senhor o enviou ao Egito para realizar todos os sinais e maravilhas contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Com grande poder, Moisés realizou atos temíveis diante dos olhos de todo o Israel. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Conforme prometi, eu lhe darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto de Neguebe ao sul até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hetitas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então, você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: percorra o acampamento e diga ao povo que prepare o suprimento, pois daqui a 3 dias vocês atravessarão o rio Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Em seguida, Josué convocou as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés e disse: Lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. O Senhor, seu Deus, lhes concede um lugar de descanso e lhes dá esta terra. Suas esposas, seus filhos e seus animais ficarão na terra que Moisés designou para vocês a leste do Jordão.
Mas seus guerreiros valentes, completamente armados, atravessarão o Jordão à frente das outras tribos e as ajudarão. Permaneçam com seus irmãos até que o Senhor conceda descanso a eles, como concedeu a vocês, e até que eles também tomem posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Só então vocês voltarão e se restabelecerão na terra leste do Jordão, o lugar que Moisés, servo do Senhor, designou para que vocês tomassem posse. Eles responderam a Josué: faremos tudo o que você ordenar e iremos aonde nos enviar. Obedeceremos você como obedecemos em tudo a Moisés. Que o Senhor, seu Deus, esteja sempre com você, como esteve com Moisés. Quem se rebelar contra as suas ordens e não obedecer às suas palavras será morto. Seja somente forte e corajoso. Então, do acampamento em Sitim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: faça o reconhecimento da terra, especialmente aos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Rabi e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então, o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Rabi: tragam para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Rabi havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quando na hora de fechar o portão. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ele havia levado os homens para o terraço e os escondidos debaixo das feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Rabi foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas. Pois o Senhor seu Deus é supremo. É Deus supremo, em cima no céu e embaixo da terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Deem-me alguma garantia de que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meus pais e minha mãe, e também a de meus irmãos e irmãs, de suas famílias. Os homens responderam: ofereceremos a própria vida como garantia de sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos você com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Rabi os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Fujam para a região montanhosa, disse ela. Escondam-se ali por 3 dias. Quando os homens que estão à sua procura estiverem voltados, vocês poderão seguir seu caminho. Antes de partir, os homens disseram a Rabi: só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe este cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes, devem estar dentro desta casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas, se alguém fizer mal aos que estiverem dentro desta casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. E se você falar aos outros sobre nossa missão, estaremos livres do juramento que fizemos. Eu aceito suas condições, respondeu ela, e despediu-se deles, deixando o cordão vermelho pendurado na janela. Os espiões subiram até a região montanhosa e ali ficaram por 3 dias. Seus perseguidores os procuraram por todo o caminho, mas não os encontraram e voltaram. Então, os 2 espiões desceram da região montanhosa, atravessaram o Jordão e relataram a Josué, filho de Nun, tudo o que lhes havia acontecido. Certamente o Senhor nos deu toda a terra, disseram eles. Todos os seus habitantes estão desesperados por nossa causa.
Agora vamos continuar no Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 22 até o capítulo 14, versículo 6. Jesus foi pelas cidades e povoados ensinando ao longo do caminho, em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muito tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono de casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão: Nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. E ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus. Mas vocês serão lançados fora, e virão pessoas de toda parte, do leste ao oeste, do norte ao sul, para ocupar seus lugares à mesa do reino de Deus. E prestem atenção: alguns últimos serão os primeiros, e alguns primeiros serão os últimos. Naquele momento, alguns fariseus lhe disseram: Vai embora daqui, pois Herodes Antipas quer matá-lo. Jesus respondeu: Vão dizer àquela raposa que continuarei a expulsar demônios e a curar hoje e amanhã, e no terceiro dia realizarei meu propósito. Sim, hoje e amanhã e depois de amanhã devo seguir meu caminho, pois nenhum profeta de Deus deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profeta e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não os deixou. E agora sua casa foi abandonada e você nunca mais verá, até que diga: Bendito é o que vem, em nome do Senhor. Certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu, onde o observavam atentamente. Estava ali um homem com o corpo muito inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos especialistas da lei: A lei permite ou não curar no sábado? Eles nada responderam. Jesus tocou no homem enfermo e o curou, e o mandou embora. Depois perguntou a eles: Qual de vocês, se seu filho ou seu boi cair no buraco, não se apressará em tirá-lo de lá, mesmo que seja sábado? Mais uma vez não puderam responder. Agora vamos continuar no livro Salmos, capítulo 79, versículo de 1 a 13. Ó Deus, as nações invadiram a terra que te pertence, profanaram teu santo templo e transformaram Jerusalém num monte de ruínas. Deixaram os corpos de teus servos para servirem de alimento das aves do céu. A carne de teus fiéis se tornou comida para os animais selvagens. O sangue correu como água ao redor de Jerusalém. Não resta ninguém para sepultar os mortos. Nossos vizinhos zombam de nós. Somos objeto de riso e desprezo para os que nos rodeiam. Até quando o Senhor ficará irado conosco? Será para sempre? Até quando o teu zelo ardente arderá como fogo? Derrama tua fúria sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam teu nome. Pois devoraram teu povo, Israel, e transformaram suas casas em ruínas. Não os culpe pelos pecados de nossos antepassados. Que a tua compaixão venha depressa nos socorrer, pois é grande o nosso desespero. Ajuda-nos, ó Deus, de nossa salvação. Pela glória de teu nome, livra-nos e perdoa nossos pecados, pela honra do teu nome. Porque permitir que as nações digam: Onde está o seu Deus? Mostra-nos tua vingança contra as nações, pois elas derramam o sangue de seus servos. Ouve os gemidos dos prisioneiros, por teu grande poder salva os condenados à morte. Ó Senhor, retribui 7 vezes mais a nossos vizinhos, pelos insultos que lançaram contra ti. Então, nós, teu povo, ovelhas de teu pasto, para sempre te daremos graças e louvores, e louvaremos tua grandeza por todas as gerações. E para finalizar, vamos ler no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 26. O justo dá bons conselhos a seus amigos, mas os perversos se desencaminham. Até amanhã, no dia 101.